Então o nosso vídeo acabou parando no meio do nada, porque ele tinha ficado muito comprido e eu não consegui colocar no YouTube. Então eu cortei ele no término da correção da questão 1. E agora vamos continuar a partir da questão 2, que eu já até tinha feito, mas ele tinha ficado muito comprido. Então a questão 2 ela é bem comprida, né? Fala para nós imaginarmos um ecossistema que contém esses seres vivos formando a teia alimentar reduzidamente, ela ali mostrada, resumida abaixo. Então nós temos ali uma teia bem grande, né? E a questão A fala o seguinte: se uma nuvem de gafanhoto destruir a plantação de trigo, o que vai acontecer? O número de ratos vai diminuir, né? E consequentemente o de corujas também, que era o alimento deles, né? O alimento da coruja era o rato. B. Chuvas intensas nos meses de verão favoreceram o desenvolvimento de pulgões. Pulgões, como se alimentam aí então de limão de trigo, vai diminuir essa quantidade de limão e de trigo e aumentar o número de joaninhas e aranhas, né, que se alimentam de pulgão. Se tem bastante pulgão para elas comerem, elas podem reproduzir mais. Na D. Na C. A falta de alimentos afastou os pássaros da região. Então, afastando os pássaros, vai aumentar o número de animais que eram presas de pássaros, porque não tem mais pássaros para comê-los, né? Uma doença dizimou as raposas, na D. Vai aumentar o número de lagartos e vai diminuir o número de gafanhotos, né? Porque os gafanhotos são comidos pelos lagartos. Na E, eu nem vou baixar aqui para vocês irem acompanhando a cadeia aí, né? Na E, a população de cobras foi prejudicada pela ação predatória das aves de rapina. O que vai acontecer? Aumentar a quantidade de corujas, né? Porque as corujas eram o alimento da cobra, e vai diminuir a quantidade de ratos e gafanhotos, porque as corujas, né, se alimentam de ratos e gafanhotos que vão ter mais corujas para se alimentarem. Uma indústria despejou o lixo tóxico no rio. Então, todo mundo que tiver relação com a água, que são aqueles lá da primeira linha lá de cima, água, algas, peixes, ariranha, jacaré. O que vai acontecer? Vai diminuir o número de peixes, as ariranhas também não vão ter peixes para comer, também vão diminuir essa quantidade, as algas também vão diminuir a sua quantidade. Na G, cobras que se alimentam de ovos invadiram a região. Então, o que vai acontecer? Vai diminuir o número de corujas, né? Porque elas vão se alimentar de corujas e passarinhos. Mas em compensação vai aumentar o número de ratos e aranhas porque não tem mais corujas e pássaros para comê-los. Na H, vai diminuir, uma seca prolongada deixou o nível do rio muito baixo, então vai afetar aí quem diretamente? Os peixes. Diminuindo a quantidade de peixes, diminui a quantidade de ariranha, né, que tem como alimento os peixes. E na I, para terminarmos esta questão, um grupo de caçadores matou muitos jacarés na região. Se não tem o jacaré, vai aumentar o número de ariranhas, né? Porque o jacaré se alimenta de ariranhas. E tendo mais ariranhas, vai diminuir o número de peixes, pois elas se alimentam de peixes. Na questão 3, dizia o seguinte: o esquemolado ilustra uma teia alimentar composta por várias cadeias alimentares entre organismos de uma comunidade. Lembra o que era comunidade? Conjuntos de seres vivos de espécies diferentes. Com relação aos seus componentes e seus respectivos níveis tróficos nas cadeias alimentares distintas dessa teia alimentar, é correto afirmar que... Então ali nós temos um pardal, né, lá no centro, cobra comendo ele comendo insetos, plantas, caracóis, né, coruja comendo ele, gavião comendo ele. A cobra poderá ser consumidor secundário ou terciário. Vamos ver. Então, vamos supor que o pardal se alimente da planta, né? Então, ele é um consumidor primário. A planta é um produtor, ele é um consumidor primário. A cobra ali vai ser um consumidor secundário. Então, até então está certo. Ou terciário. Vamos ver quando é que ela vai ser terciário. Se eu tiver uma planta, que é o produtor, o caracol se alimenta dela, que é o consumidor primário, o pardal se alimenta do caracol, que é o consumidor secundário, e a cobra vai ser o consumidor terciário. Então a A está correta. Façam círculos quando vocês estiverem fazendo essas cadeias, para vocês verem como fica mais fácil de vocês observarem. Questão 4. O ser humano polui a atmosfera de diversas formas, entretanto, a poluição do ar também tem suas fontes naturais. Assinale as alternativas que citam fontes naturais de poluição.
Uma tempestade de areia no deserto, ela é ocasionada por alguém ou ela acontece naturalmente? Ela acontece naturalmente, então marca X. O vento que arrasta a poeira do solo, né? Inevitável, ele acontece. E ainda bem, né? Deslocamento de ar, então Xzinho na B também. A erupção de um vulcão expelindo muita fumaça e gases tóxicos, não temos como controlar, né? É ação da natureza, então também marcar um Xzinho. E a D, o aumento da frota de veículos automotivos nas grandes cidades. Essa não marcamos X porque não é uma fonte natural de poluição do ar. E a 5, a utilização de combustíveis fósseis como óleo, diesel e gasolina, bem como as queimadas, contribui para que vários compostos químicos retornem à atmosfera. O ciclo biogeoquímico que está mais relacionado a esses eventos é o quê? Geralmente é o monóxido de carbono, dióxido de carbono, que vai ser devolvido à atmosfera. Então é o ciclo do carbono. Questão 6 nos fala o seguinte: o esquema a seguir representa o ciclo do carbono na atmosfera. Então continuamos falando dele. Sobre as etapas desse ciclo biogeoquímico, é correto afirmar que 3. Há consumo de glicose e oxigênio. Vamos ver. Então, assim, ó, quando as plantas, né, produzem o gás carbônico, o que acontece? Elas estão respirando. Então, elas gastam oxigênio, né, porque elas também respiram oxigênio, embora a sobra que elas jogam para nós. Então, quando acontece das plantas, os autótrofos produzirem gás carbônico, elas gastam oxigênio também, né? E também glicose, ou seja, é aquela energia que elas utilizam para fabricar o seu próprio alimento. O alimento delas é glicose, né? Que elas produzem para sua sobrevivência. Então a C é a correta. 7. Considerando o caminho percorrido pela água na natureza, nós podemos perceber que a água não fica parada apenas em um determinado lugar. Nós vimos lá no texto na aula passada, né? Ela sempre está em movimento. Faça um pequeno texto imaginando o caminho de uma gota de água que caiu durante a chuva, passou pelo corpo de uma criança e voltou a formar uma nuvem. Então, na verdade, o nosso texto aqui vai ter que dizer que ela bebeu a água, né? E aí essa água voltou através da urina, do suor, das lágrimas pro ambiente, né? Isso faz com que o ciclo da água aconteça. Então, a 8. O Centro de Informações de Saúde para os Viajantes orienta que, todo modo, turistas podem reduzir o risco de contrair doenças durante as viagens. Entre as orientações encontramos: não consumir bebidas, sucos, sorvetes gelados de qualquer tipo de alimento adquirido de vendedores ambulantes. Justifique esta advertência. Será que um sorvete ou uma bebida feita por um vendedor desses que não é credenciado, né, pela prefeitura, ela é feita com água potável? Então, às vezes, essa água utilizada para fazer essas bebidas, esse suco, esses sorvetes, né, esse gelo, não é água potável. E aí esse indivíduo acaba ingerindo, causa diarreia, causa vômito, né, as famosas viroses aí. Então, não são alimentos seguros de serem consumidos. E a 9. Observe o cartaz ao lado, eles nos mostram os principais sintomas de 3 doenças que têm algo em comum. O que será que é algo em comum? Qual é a forma de transmissão dessas doenças, né? É o mosquito, picada do mosquito Aedes aegypti. Então por isso que ele tá lá no centro, ó. Ele causa dengue, chikungunya e zika vírus. Então, né, picada do mosquito Aedes aegypti. B. O que cada um de nós pode fazer para diminuir a ocorrência dessa doença? Principalmente, né, evitar a água parada, né? Porque é através da água parada que ele vai colocar os seus ovos e continuar o seu ciclo. Então devemos limpar o quintal, né? Lavar sempre os pratinhos das plantas, né? Não jogar lixo em terreno baldio. Os ovos, às vezes, mesmo que seque aquele ambiente, eles ficam lá por um tempão ainda com validade aí de contaminação, né? Por exemplo, ele fica lá no pratinho de água, tá tudo sequinho, você tirou a água que tinha acumulada lá. Só que o que acontece? Às vezes ele fica lá
por um tempo ainda sem água. E daí quando chove e fica aquela água acumulada de novo, esse ovinho ainda tem o potencial de eclodir e formar insetos. Então por isso que tem que lavar com água e sabão. E aí, para terminarmos, então, a nossa página 54, né, leio um texto que diz o seguinte: a importância da floresta para as chuvas e temperatura não é novidade para os índios do Xingu. Kumaré Ikpeng, liderança indígena do povo Ikpeng, afirma que há muito se sabe desta ligação. Os antigos sempre nos falam que a floresta traz chuva e controla o clima. E ainda hoje nós percebemos como o fogo e o desmatamento influenciam na natureza. Nos anos com mais queimadas e desmatamento, a colheita atrasa e ficamos com pouco alimento. Kumaré explica ainda que é possível identificar sinais de como a natureza reage às agressões. Temos visto muita mudança no tempo das chuvas ultimamente, e isso é ruim, porque as chuvas são muito importantes para nós, para meu povo. Quando a primeira chuva é forte, é sinal de que vamos ter muita fartura de milho, frutas e mandioca. Quando a segunda chuva cai com força, é porque vai ter muito peixe. Então o índio fala isso e com base neste texto vamos responder a esta questão. Qual a importância das florestas para o ciclo da água? Já vimos lá naquele texto, né, que as florestas, aí, as suas árvores com raízes de 20, 30 metros de profundidade, elas sugam a água do subsolo, depois elas transpiram auxiliando na formação de nuvens. Na B, segundo os indígenas, o que acontece nos anos que ocorrem mais queimadas e desmatamentos? Ali no texto fala atraso na colheita, né? Há pouco alimento. C. Qual a relação entre as chuvas e a boa colheita? As árvores não, as plantas, aí o milho, né? Ele precisa de água para ele conseguir se desenvolver. Se existir um atraso nas chuvas ou pouca chuva, o milho vai ter pouca água, não vai conseguir, seu crescimento vai ser afetado aí, então a colheita não vai ser boa, vai ter pouco milho, né? A produtividade das lavouras fica comprometida. E a 11, para terminarmos e para mim desejar um bom fim de semana para vocês, leia o texto a seguir. De acordo com os novos relatórios da Organização Mundial da Saúde, mais de 25% das mortes de crianças menores de 5 anos são causadas pela poluição ambiental. Todos os anos, as condições ambientais insalubres, como a poluição do ar em ambientes fechados e ao ar livre, o fumo passivo, a água contaminada, a falta de saneamento e higiene adequada, causam a morte de 1,7 milhões de crianças menores de 5 anos. Assustador, né? Sobre o assunto, assinale as alternativas que indicam a maneira de evitar doenças transmitidas pelo ar ou pela água. Lavar bem as mãos, sempre que necessário. Pode marcar, né? Imagina que uma verminosa às vezes pode ter ovos de verme, a gente nem sabe, algum micro-organismo que causa doença na mão, a gente nem sabe. Manter os ambientes bem arejados. Sim, né? Ajuda a circular aquele ar, tirar os vírus que estavam presos dentro de um ambiente. Consumir sempre água tratada. Sim, né? Consumindo água tratada, nós temos a certeza de que ela está potável e que nenhum micro-organismo vai estar lá para nos causar problemas maiores. D. Utilizar apenas álcool gel para higienizar as mãos e os objetos? Não, né? A água e sabão já é super saudável também, então essa nós não marcamos. E. Utilizar combustíveis menos poluentes. Muito bom, né? Porque vai diminuir a poluição na atmosfera. F. Não fumar e não expor-se à fumaça de cigarro. Verdadeiro, porque você expondo-se à fumaça de cigarro, conforme nós comentamos semana passada, também causam doenças. G. Manter as janelas fechadas durante o inverno. Se uma pessoa estava contaminada com qualquer tipo de gripe, por exemplo, espirrou dentro dessa sala com uma janela fechada, o vírus fica circulando ali por um tempo. Se essas janelas estiverem abertas, ele vai embora, né? E vai então ficar um ambiente mais seguro. Então não marcamos. H. Manter a casa e a sala de aula bem limpas e higienizadas, né? Sim, todo ambiente que está limpo e higienizado evita que tenha os micro-organismos patógenos ali dentro. Então marcamos H também. E impedir a entrada de luz solar nos ambientes. Não, né? Por quê? Porque a luz solar, o calor, ele mata micro-organismos, ele protege a gente. Então, espero que vocês tenham entendido. Dessa apostila, só falta nós corrigirmos lá atrás algumas páginas do ciclo da água e aí nós já vamos começar a acompanhar tudo que está acontecendo lá no portal do Positivo On.
para que não sobrem dúvidas nenhuma. Qualquer dúvidas, por exemplo, o que aconteceu lá no 8º ano, um aluno teve dúvida do conteúdo dessa semana e mandou para mim. Eu peguei e fiz uma aula especial só sobre o conteúdo dessa semana para auxiliar ele naquelas avaliações. Então não fiquem com vergonha. Se tiver qualquer dúvida do que está acontecendo nessas semanas, podem me mandar mensagem que eu gravo aulas para vocês. Até breve, tenham um bom fim de semana.